Vou começar o nosso estudo lendo uma mensagem que está no livro Espírito da Verdade, que é escrito por Hilário Silva, chamada Colher e Garganta. Imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. A bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Queixa é vinagre. Censura é pimenta. Crueldade é veneno. Calúnia é corrosivo. Maledicência é comida estragada. Falando, edificamos. Falando, destruímos. Falando, medicamos. Falando, curamos. Disse Jesus: bem-aventurados os pacificadores. Usemos, pois, para com os outros o alimento da paz, porque estendendo paz aos outros, asseguramos paz a nós mesmos. E assim conseguiremos mais espaço e tempo nas dimensões terrestres para aprendermos e para que possamos realmente servir. Vamos falar hoje sobre o trecho do Evangelho de João, capítulo 3, que vai dos versículos 1 ao 12. É o encontro de Jesus e Nicodemos. Escreve João que havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém vos digo, que se alguém não for gerado de novo, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? E Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu lhe tenha dito, que é necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. E em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer estas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre em Israel, e não sabe estas coisas? Amém, eu te digo, que o que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos. Mas não acolheis o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Pati, tudo bem? Rosa Maria Nogueira, sejam bem-vindos. Olha, primeiro, esse trecho é um dos mais ricos para estudarmos, e adentrarmos no pensamento de Jesus acerca desse tema da reencarnação. Nicodemos, para a gente entender, nesse momento, Jesus, quando isso ocorre, ele está hospedado na casa de amigos, fora da cidade de Jerusalém, além dos muros, dito.
Amélia Rodrigues aqui descreve como uma noite de primavera que presencia este encontro marcante, um dos encontros mais marcantes para aquela que seria a doutrina do Renascimento. E ocorre, diz ela, no dia seguinte àquele episódio, que também é muito conhecido, da expulsão dos vendilhões do templo, aquela que é uma representação profética através de uma encenação de algo que foi previsto no passado por um dos profetas do Antigo Testamento. Então é nesse contexto, é mais ou menos nesse período em que este diálogo com Nicodemos acontece. Este nome significa conquistador do povo, Nicodemos. Ele é o único que é citado por João. Ele é o único que é citado no Evangelho e João é que faz isso. E ele é descrito como uma autoridade, como alguém que é chamado líder dos judeus. Isso quer dizer, ele falando, né, líder dos judeus, quer dizer que ele faz parte do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse um tribunal judaico, né, que decide sobre as questões civis, religiosas e tal. Tribunal onde estão as autoridades ali. Então ele fazia parte desse grupo de, a gente entender, vamos chamar de juízes, né, que falavam e que decidiam sobre as situações que eram levadas até lá. Ele é descrito, Nicodemos, como um homem zeloso, cuidadoso, e que foi atraído pela figura, né, e pelo ensino de Jesus, mas, ao lado disso, receoso, com medo de ser descoberto pelos seus amigos fariseus. E essa a razão, talvez essa tenha sido a razão de ele ter buscado Jesus à noite. Os fariseus, grupo do qual ele faz parte, quando os pesquisadores, né, se referem aos fariseus, embora isso não seja unânime também, como um partido político dentro do judaísmo. Seria como se fosse a religião, né, maior do judaísmo, dividido em vários grupos, embora estivesse dentro do mesmo mundo religioso. E eles surgem, esse grupo de fariseus, eles são muito presentes na época de Jesus, eles sempre são referenciados nos evangelhos, também estão sempre presentes ali, perguntando, interagindo, e possuem uma grande influência e grande autoridade. Essa autoridade deles provavelmente tem origem um século antes de Jesus, quando passaram a ser ouvidos ou consultados, melhor, por uma rainha dos povos da região que dava moral para eles, gostava e dava importância aos pareceres e às opiniões. Então, eles passaram a ser como um grupo de conselheiros, com uma autoridade política realmente, a ponto de, dizem os especialistas, serem uma espécie de administrador do Estado, um conselho que auxilia o rei e tal. O fato é que, isso antes, mas na época de Jesus, que é quando isso está acontecendo, ele já não tem mais essa força política, em virtude do contexto romano também, né? Não tem mais isso, mas já são caracterizados como uma espécie de seita judaica. Seita, o significado de seita é isso aqui, ó. Há uma linha, imagine que há uma linha, a seita é aquilo que derivou desta linha. Entende? Então há uma direção, né, um corpo, assim, e quando algo nasce nisso e se desvia, aí
conceitua-se uma seita. Então, isso assim dizem, né, também, eram vistos, ou são classificados os fariseus, focados, eles, né, seita focada na ideia da pureza. Aquela pureza ritualística, a do convívio, da mesa, sempre baseando as suas interpretações, o seu entendimento da lei de Moisés, né? Nesta linha, a de ser puro. Então, isso é uma ideia central dentro dos fariseus e está presente também em Nicodemos. E Jesus aproveita isso, essa linha, ou essa ideia que ele tem, e constrói em cima disso. Nós vamos ver mais à frente. Mas também eram vistos, esse grupo do qual ele faz parte, como homens piedosos. Apesar de muitas das vezes, como são referenciados no Evangelho, há sempre uma ideia negativa deles. Porque estão sempre questionando, querem colocar Jesus em saia justa, ou estão criticando. Porque isso é fruto do entendimento que eles têm e do zelo pela pureza em que acreditam. Então, tudo aquilo que foge do entendimento que eles têm do que é a lei de Moisés é criticado. Mas isso se baseia sempre, está sempre baseado nas tradições também. A tradição é aquilo que foi repassado, né, de muitos anos, muitos séculos, até chegar ali. Por exemplo, a ideia como saber de lavar as mãos antes de comer, e dentro do judaísmo é um ritual de purificação. Nós fazemos talvez hoje mais por higiene do que como um ritual religioso. Lá não. Mas isso não está na lei de Moisés. Isso é fruto da interpretação que foi criando a tradição. Diz na lei que o sacerdote, aquela pessoa, né, que tem pelo seu trabalho, né, trabalhar no templo, fazendo sacrifícios e tudo lá, ele tem que estar puro, mãos limpas, para manusear o sacrifício, né, as ofertas e tudo. Então, assim é a figura que eles têm. Então, essa ideia foi transportada para a casa. O lar passou, por comparação, é o templo. O sacerdote do templo é o homem da casa. E o ato do sacerdote se purificar, estar puro para manusear as coisas santas, o homem também, no seu lar, deve estar puro. Então, daí vem a lavagem das mãos, lavagem dos pés e outras coisas que são observadas também. Mas isso é fruto da tradição. Não está, se for olhar na lei assim mesmo de Moisés, não está lá. Então, essa é mais ou menos alguma coisa, né, sobre os fariseus. E outro ponto também importante é que eles acreditavam na ressurreição, como nós vimos na semana passada, diferentemente dos saduceus, que negavam. No contexto do judaísmo, que há quando Jesus fala pela primeira vez, ele diz: se alguém não for gerado do alto. Então, quando ele ouve isso, né, quando se fala isso no contexto judaico do alto, é uma referência direta, até literal, a Deus. Então, é como se ele falasse assim: nascer de Deus. Né? Ele fala nascer do alto, é como ele está ouvindo como se fosse nascer de Deus. Além disso, em relação ao processo de renascimento, né? Além disso, ainda dentro do judaísmo, que a crença, né, a religião judaica, ela vai crescendo também, fazendo adeptos. Isso acontece com aqueles que não eram
judeus no primeiro momento e depois se convertem, seja pelo matrimônio ou por outra coisa, passam a ser, antes eram gentios, né, chamados, ou pagãos, e passam a ser judeus. Então, quando ocorria este processo de conversão, de gentio passava a ser judeu, esta pessoa era designada ou era vista como uma criança recém-nascida. Falava-se, né, dirigindo-se a essa pessoa que recentemente se converteu, era vista como uma criança recém-nascida. Então, olha, as coisas que são lançadas na cabeça de Nicodemos pelo conhecimento, porque ele é judeu, né? Pelo conhecimento que ele tem como mestre, porque ele é judeu. Então, se Jesus falar, eu preciso nascer de novo, eu preciso se converter, então ele pensa, será que... mas ele está falando dos gentios, quando eles se convertem, porque eles são recém-nascidos para nós. Então, será que é preciso se tornar... Olha a ideia. Será que é preciso, então, todos se tornarem judeus para conhecer o reino dos céus, o reino de Deus? Olha a ideia que é lançada, que pode ter sido lançada na cabeça dele pelas bases culturais e religiosas que ele tem. E isso pode ter dificultado o seu entendimento logo de cara do que Jesus estava falando. Então ele poderia, porque é notável aqui a confusão que ele faz pelas perguntas seguintes, né, como nós vimos. Então pode ter sido razão desse mau entendimento que ele tem logo de cara quando Jesus fala sobre o renascimento, nos termos que ele usa, né, nas palavras que ele usa. Quer dizer, ele entende, Nicodemos, que é preciso, como que ele entende que Jesus está falando de uma conversão para Deus. Igual hoje acontece, né? Muitas pessoas, me converti. Você tinha um pensamento acerca da vida, na sua conduta, e agora busca se orientar pelos ensinos de Deus, através da religião protestante, católica, que seja, mas ele se converte. Então, Nicodemos, ele entende que é preciso ocorrer essa conversão. Isso ele entendeu. Mas ele pensa, os judeus também? Porque eles já eram judeus. Aqueles que vinham de fora, ok. Mas nós também, porque Jesus não especificou nada. Ele só falou, é preciso nascer do alto. Nascer de novo. Então, os judeus também têm que passar por isso? Então, há essa surpresa, uma aparente surpresa de Jesus, né? Em relação à pergunta que ele faz, porque ele diz, a partir desse momento, como é que pode ocorrer estas coisas? Ele não entendeu. Só que é preciso a gente dizer o que ele entendeu e o que ele não entendeu, porque ele não está perdido. Ele não está perdido. Ele sabe do que Jesus falou, só que ele não conseguiu entender como é que aquilo funciona. Então, por isso que quando Jesus fala assim, respondendo, né, diz a ele, tu és mestre e não sabe disso? Então, olha o que estas palavras carregam em si, né? Porque se Jesus se surpreende com a atitude dele, porque ele não sabia algo, dizendo dessa forma, quer dizer que todos os mestres de Israel sabiam disso. Ou, no mínimo, este era um conhecimento presente dentro da preparação dos mestres de Israel. Porque ele se surpreende. Como é que tu não sabe disso? Você é mestre de Israel lá na formação, todos estudam isso, todos sabem. Então, olha só, ele fala do renascimento, de voltar à vida novamente. E
Nicodemos não consegue associar isso com facilidade. E Jesus, na sua resposta, diz que isso ele já deveria saber, porque não é segredo para os mestres. Ou seja, o conhecimento da reencarnação era ensinado aos intelectuais da época, os mestres de Israel. Não é muito comum. No passado, isso é bem mais pronunciado, é mais evidente, né? Como acontecia. Mas vejam, quando nós olhamos para trás, ainda hoje, né? Mas para trás, assim, na história, na Índia, no Egito, na Pérsia, na Grécia, em Roma, estes povos admitiam a ideia da reencarnação. Também era geralmente admitida entre os hebreus. Só que, como essa ideia ela é difundida em povos pagãos, talvez essa ideia não tenha sido encorajada às massas para evitar aquele risco do sincretismo entre os povos politeístas e os judeus monoteístas. Mas o conhecimento está lá, sendo passado através do ensino secreto, que era destinado somente aos iniciados, aqueles preparados, um grupo reduzido, capaz de compreender. E esses eram, dentro do judaísmo, os mestres de Israel, né, os doutores da lei. Por isso essa aparente surpresa de Jesus. E dentro deste grupo de estudo, que eram então passados conhecimentos acerca, olha só, vejam se tem alguma semelhança com uma doutrina que vocês conhecem: imortalidade da alma, vidas sucessivas, pluralidade dos mundos habitados. Esses princípios, eles são apresentados, hoje é tranquilo, são apresentados em diversas obras que compõem o que chamam de Cabala ou a Cabalá, que nada mais não é nada de supersticioso, aquela coisa sombria e secreta. Não. É apenas o que se chama de ensinamento do segredo ou do secreto, né? Ensinamento do secreto, que é explorar os temas, né? Revelar, falar, né? Sobre os temas, sobre a alma, sobre a vida, sobre a morte, sobre a mente, sobre o amor, sobre o que é a existência. Então, isso é uma coisa que está descrito no livro do Gabriel Delany, que é a Reencarnação, que me apresenta lá. No outro livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, ela, quando escreve, né, pelo menos Divaldo, sobre essa passagem, ela coloca uma coisa como saindo assim desse diálogo, né, entre Jesus e Nicodemos, como uma surpresa de Nicodemos, né, falando a Jesus assim, ó. Então os essênios, que é outro grupo também, estavam informados quanto ao reino de Deus, acerca da muitas vidas, porque também eles falavam, como os antigos, a respeito dos renascimentos. Ou seja, Nicodemos fala para Jesus assim: será que eles já sabiam disso? Porque eles falam isso normalmente, assim como esses povos que eu citei e outros no passado.
mas isso dentro de um círculo restrito, para evitar o abuso, a má interpretação e a incompreensão. Sabia que os mistérios egípcios, além da metempsicose com o que se ameaçavam os magos, os sacerdotes falavam aos iniciados sobre os diversos avatares do espírito, para se despojarem dos crimes e das imperfeições. Seria, então, esse nascer de novo, igual ao da doutrina das vidas sucessivas, a que se reportam os hindus na Índia e os gregos. Quando Nicodemos vai até Jesus, nesse diálogo, nesse trecho de João, não está explícito isso. O que motiva a resposta do Cristo. Mas, conforme, pelo correr do diálogo, nós entendemos, e é o que ela também, a Amélia Rodrigues, coloca, que o questionamento dele acerca do reino de Deus. O que ele precisa fazer para alcançar o reino de Deus, ou o reino dos céus? É que esse tema, o reino dos céus, ele essa expressão reino dos céus ou reino de Deus, são sinônimos. Então, ele vai perguntar o que é que ele precisa fazer para alcançar isso. Então, muitas coisas que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante o reino dos céus está dentro de vós, venha o teu reino, o Pai Nosso. E nós compreendemos hoje este reino dos céus, o reino de Deus, como a vida nos mundos felizes, como um reflexo, olha só, não é o mundo em cima, o mundo feliz em si, mas ele como um reflexo dos espíritos puros que, estando lá ou estando em qualquer outro lugar, obedecem e vivem em harmonia com as leis de Deus. Essa ideia de reino, no mundo antigo, neste contexto da época de Jesus, sempre se refere a um governador, a um monarca, ou é um reinado, é um governo, sempre. Mas nunca é em relação a uma área geográfica. Esse é um detalhe interessante, porque ele está de acordo com o uso que Jesus faz. Porque em determinado momento ele fala do reino dos céus, reino de Deus, como algo espiritual, e depois ele fala que o reino está dentro de nós. Quer dizer, está bem adequado com o uso naquele tempo, se referindo a alguma coisa, mas nunca a um local. Olha, o reino de Deus é em Israel, o reino de Deus vai ser lá no Brasil, lá no futuro, vai ser, não tem isso. É mais em relação àquele contexto, àquele que reina. Isso é importante porque seria, para a gente entender melhor, uma tradução mais clara, algo como dizer, em vez de falar do reino de Deus, falar da soberania de Deus. O que é isso? Porque isso designa a influência divina, a soberania dele, no sentido que é dado a palavra, a influência divina em qualquer pessoa, em qualquer um, independentemente do lugar onde ele está. Essa expressão, então, entrar no reino de Deus, ou ir para o reino de Deus, como que é o que motiva o interesse de Nicodemos, não significa ir para o mundo espiritual, porque ela não está ligada à ideia de localização de lugar. Então, não significa ir para o mundo espiritual, mas consentir
dentro de si aquela soberania de Deus, ou seja, a ideia de que as suas leis, a lei de amor, é que conduz à sua existência. Entende? O Francisco está fazendo uma pergunta aqui. O que se entende, né, por mediunidade? Eu só responder aqui o Francisco Moisés. Bem, Francisco, só fazer um parênteses aqui para responder. A mediunidade, nós compreendemos a mediunidade como um fenômeno, ou vamos dizer assim, um fenômeno não, a capacidade de nós encarnados entrarmos em contato com o mundo espiritual. Isso que é a mediunidade. Pode acontecer esse contato de inúmeras formas. Ouvindo os espíritos, né, que não estão encarnados, ouvindo, às vezes sentindo a sua presença, pode ser recebendo uma ideia pelos laços da sintonia. Você recebe uma ideia que ele te diz, quando está ao teu lado, por exemplo, te inspira, você recebe essa ideia, você está entrando em contato. Ou pode ser, por exemplo, a intuição também, talvez possa entender que a intuição é algo de dentro, né? Vem de dentro, diferentemente da inspiração que vem de fora. Você inspira de fora para dentro, e a intuição é de dentro para fora, que está dentro de você. Há outras maneiras, por exemplo, que são aquelas que dão origem aos livros, que é através da psicografia, onde o espírito controla o mecanismo motor da pessoa, não para escrever só do braço, ou se é para falar do aparelho fonador, ou ainda através dos olhos, vendo. Então, cada um desses efeitos, como a mediunidade vai se apresentando, recebe uma designação especial para facilitar o entendimento do que é psicografia, psicofonia, vidência, tal. Mas, no geral, assim, a mediunidade é essa nossa capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Em alguns é mais pronunciado e se chama ostensivo. Vê, sente, escuta. Outros é mais sutil, mas todos temos. Porque é um meio escolhido por Deus para que nós continuemos em contato sobre a influência ou a comunicação com aqueles que nos guiam e que nos querem bem para vencer na existência. Então ela é como essa solução, né, para que a gente se mantenha, ainda mesmo encarnado, com acesso ao mundo espiritual. Entendeu, Moisés? Francisco Moisés? Bom, então, voltando, mas se tiver alguma pergunta, o Francisco também quiser perguntar, fica à vontade, tá? Enquanto eu vou seguindo aqui. Então isso é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Por isso que Jesus fala mais diretamente que Ele está dentro de nós. É quando passamos a viver em harmonia com as leis divinas, nós encontramos esse reino, o reino da felicidade, reflexo daqueles que vivem na pureza a lei de Deus. Então, só que para alcançar este estado, é que a coisa começa a entrar dentro da explicação que ele dá a Nicodemos. Para alcançar este estado do reino de Deus, que é o reflexo da pureza do Espírito, onde ele estiver, para alcançar isso... Espera aí que deu uma pausa aqui. Continuando. Para alcançar este estado do qual Jesus fala, que é o reflexo que vai refletir em um reino de paz e de felicidade, para alcançar isso, é através do renascimento
como um meio de purificação. Tá certo, né, Rosa? Como um meio de purificação. Então, para você sair do ponto que está e alcançar o estado de pureza, porque lembra que ele é fariseu, então ele sabe bem o que é a pureza. Ele tem essa ideia de pureza. Então, para você sair desse estado aqui que você está e ser verdadeiramente puro, isso vai acontecer renascendo. Uma e outra e várias vezes. E para que ele explicasse isso, ele usou do símbolo que existe no judaísmo em relação à pureza, que é a água. O Nicodemos, ele entende isso. Então é bem tranquilo, pelo menos nessa parte, para ele assimilar o que Jesus está falando, quando ele cita a água e renascer da água e do Espírito. Porque, olha, a água é utilizada nos costumes para a purificação do corpo. A água é para a purificação ritual do corpo, enquanto o Espírito é ele que dá o poder para que a pessoa abandone, isso é dentro do contexto judaico, tá? Para que a pessoa abandone o pecado e tenha uma vida santa. Dentro do judaísmo ele entende assim. Por isso Jesus fala da água e do Espírito. Quando, para concluir, né, já assim a ideia que ele está passando, quando João escreve, porque quando ele fala assim, preciso renascer, pode passar a ideia daquele renascimento, assim como você se transforma, não, eu sou uma outra pessoa agora. É como se você estivesse renascendo, tá certo isso. Mas não é disso que Jesus está falando. E isso fica bem claro quando nós lemos uma tradução do Evangelho. Pode ser que essa ideia seja passada, mas quando nós olhamos lá a língua original, o grego koiné, que o Evangelho de João, como os Evangelhos estão escritos, ele utilizou uma palavra lá que é a palavra genetena, que significa, que é traduzido, né, como ser gerado, e é dela que vem as outras palavras, que derivam outras palavras, como por exemplo, dar à luz. O que é dar à luz? É nascer mesmo, né? Dar à luz, ter nascido, alguém que nasceu. Então quando ele usa esta palavra, é essa ideia que ele quer transmitir. Então quando João escreveu, ele não falou do renascimento moral, da transformação do pensamento. Não, ele falou do nascimento físico, porque ele usou a palavra que descreve isso. Então, daí a confusão que fica evidenciada pela pergunta que Nicodemos faz. Porque ele percebe aí, o João deixa explícito nessa palavra, ele percebe aí que Jesus está falando que a purificação do Espírito acontece pelo renascimento físico. Então, quando ele fala assim, vamos imaginar que ele usou essa palavra. Quando ele usa essa palavra, Nicodemos se entrega. Ele está agora vencido diante de Jesus. Ele não sabe mais, então. Aí, por isso, a pergunta que ele faz é: como é que pode acontecer essas coisas? Olha, a ideia da renovação de vida, a ideia de renovação moral, Nicodemos já conhecia. Mas essa de nascer, vir de novo e nascer, isso aí ele não foi capaz. Então ele se entrega, se abre para ser ensinado, embora mestre. Não conseguia ele ali, é o que deixa patente a pergunta que ele faz, ele não conseguiu entender o processo espiritual de retorno à vida.
Porque lembrem que nos estudos anteriores que a gente está fazendo, que a gente fez, a ideia de retornar à vida, ela é presente no judaísmo. Está lá. Eles acreditam nisso, só que eles não sabem como é que acontece. Não sabem exatamente como é. Acham que é pelo corpo e tal. E quando Jesus fala que é pelo nascimento, aí entra em confusão. Ele não conseguiu assimilar que essa purificação do espírito era pelo renascimento normal, como nós conhecemos. É o retorno à vida corpórea do espírito, nascendo de novo desta maneira. Ali, ele está, então, demonstrando para Nicodemos que o processo é reencarnatório. Já tinha falado, na semana passada nós vimos, referindo-se a João Batista e a Elias, que o Espírito é que volta, e agora ele detalha, dizendo que não foi só o caso, como quem diz assim, não, o caso de Elias e de João Batista deu certo, porque eles foram assim. Mas não, aqui ele está dizendo que é o processo geral, para todo mundo é assim. E Nicodemos não consegue entender, isso fica bem claro, ele não consegue entender. E aí Jesus fala as suas últimas palavras acerca da resistência que ele tem, dizendo que ele não aceita, não foi capaz de aceitar, que mesmo Jesus, ele dizendo que ele é testemunha disso. Porque quando Nicodemos chega, ele chega saudando Jesus, dizendo, sabemos, como diz assim, eu sei que você vem da parte de Deus. Aí quando Jesus fala de algo, porque se ele vem da parte de Deus, ele fala das coisas de Deus. Quando ele fala do renascimento físico, como o processo de purificação do espírito, aí ele não aceita. Quer dizer que tu diz que eu venho da parte de Deus, mas quando eu falo uma coisa de Deus, tu não aceita. É uma repreensão educada, sutil, que Jesus faz a ele. Depois, ainda ele fala também outras expressões, como não sabes de onde vem nem para onde vai. Quando ele fala do espírito, o espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso é uma expressão idiomática que é utilizada, a expressão é usada para descrever assim, saber um estrangeiro de onde é que ele vem, qual é a sua origem, se refere a ele usando essa expressão. Então, quando ele diz que o espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, ele está dizendo que quando reencarnamos, nós não conhecemos a nossa história. Por quê? Isso é aquela indicação sutil que Kardec depois vai explicar com os espíritos claramente, bem tranquilo no Livro dos Espíritos, o processo do esquecimento para o recomeço na vida. A gente não conhece a história, está adormecida na memória. Então, assim como esse esquecimento, nós chamamos de esquecimento, lá ele associou isso ao espírito. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. E também, mais uma vez, para encerrar, porque o nosso tempo já vai acabar, outra expressão referente à reencarnação também, porque ele está dando detalhes de como é o processo reencarnatório para Nicodemos. Eu não sei como está a cabeça de Nicodemos essa hora, mas ele está jogando várias coisas ali, explicando para ele. Aí depois ele diz, tem até na música do Tim e Vanessa essa música, esse verso: o vento sopra onde quer. Lá ele canta, o espírito sopra onde quer. Eu acho que o vento fica melhor, porque o vento é livre. A ideia que ele passa é que o vento é livre. Ele vai para qualquer direção. Ou seja, o processo de reencarnação do espírito pode acontecer em qualquer lugar. Se hoje nós estamos aqui encarnados no Brasil, quem sabe onde nós já estivemos em outra existência, em países da Europa, na América do Norte, na África, na Ásia, ou em outro planeta até, como nós vimos no capítulo anterior. O espírito, ele sopra, ou ele é como o vento, vai para onde quer. Pode encarnar aqui, pode renascer aqui, está falando para Nicodemos isso, tá? Pode renascer aqui, pode renascer ali,
em outro lugar. Então imagine a cabeça de Nicodemos como está essa hora. Ele não conseguiu de primeira assimilar que a purificação da alma para alcançar o estado de pureza que o farisaísmo busca entender e valorizar se dá pelo renascimento. Como nós vimos, a palavra que ele utilizou, que João usou, é própria do renascimento. Não é de mudar a forma de vida, não. É renascer mesmo. Renascer. E dentro desse renascimento, Jesus já coloca aí o que Kardec explica sobre a encarnação em muitos lugares diferentes, que está dentro dessa expressão o Espírito, o vento sopra onde quer, e o esquecimento do passado. Está lá um tópico do Livro dos Espíritos, que lá no Evangelho, Jesus referenciou como o Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Então vejam que aquilo que nós conhecemos hoje, o que eu quero dizer com tudo isso, é que Jesus já tinha dito lá atrás. Só que nós ainda talvez precisávamos dessa luz que os Espíritos trouxeram junto com a doutrina espírita, para que a gente possa ver agora que Jesus já havia falado dessas e de muitas outras coisas. O da reencarnação também, como uma lei divina. Então, ele, como mensageiro de Deus, fala das coisas de Deus, fala das leis naturais. Ok? Vamos, para encerrar, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos onde estivermos e buscar em nossa lembrança espiritual a presença amiga de Jesus, quando esteve com a gente em algum momento de nossa história, para nos refazer, envolvidos pela sua presença amorosa, pelas inspirações benéficas, pelo ideal que nos inspira. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos permite o encontro fraterno, a reunião à distância, em torno das suas palavras, das suas lições, para o nosso próprio benefício. Obrigado por nos auxiliar o entendimento, por nos esclarecer o pensamento. Acima de tudo, ajuda-nos para que as suas palavras sejam vivas em nossas mãos, em nosso pensamento, em nossa voz, e agindo de acordo com aquilo que estamos a conhecer, possamos sair desta existência mais próximo de Ti. Ilumine a todos os nossos amigos, nossos irmãos, nossas irmãs, que estão participando, que acompanham, que escutam, estendendo aos seus lares, aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus pais, aos idosos, a todos aqueles quem amam, a sua paz, o seu amor. Nosso desejo é que, e nosso pedido, é que abençoe particularmente cada um que se esforça para estar aqui, incentivando, fortalecendo, unindo. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades, para vencermos aquilo que temos a vencer. Muito obrigado por mais uma noite de estudos. Que assim seja.